Eu acredito que todos vocês aqui já ouviram falar de um homem chamado Sócrates. Sócrates é considerado pelos historiadores e pelos filósofos como o pai da filosofia antiga. Mas a filosofia, na verdade, ela não começou com Sócrates. Ele foi responsável pelo amadurecimento da filosofia. Mas a filosofia começou com um homem chamado Tales de Mileto, aproximadamente aí 150 anos antes de Sócrates. Os gregos, meus queridos, eles tinham uma visão de que eles poderiam explicar as coisas, os fenômenos da natureza, as questões sobre o homem, virtudes, defeitos, heróis, guerras, tudo isso eles explicavam através do uso do mito. Então, Tales de Mileto chegou à conclusão de que as coisas poderiam ser explicadas não através do mito, mas através da razão, do pensamento lógico, da observação. E então nós temos uma cadeia de filósofos depois de Tales de Mileto, até chegarmos a Sócrates. E nesse tempo surgiu na Grécia Antiga um grupo de filósofos chamados sofistas, não sei se vocês já ouviram falar. Os sofistas, eles se opunham à filosofia de Sócrates, porque Sócrates, ele acreditava que nós poderíamos encontrar a verdade. A verdade, ela existe, basta nós procurarmos ela. Ele passeava, meus queridos, nas cidades, no meio da praça, né, de Atenas, das cidades gregas, questionando as pessoas, perguntando sobre conceitos, sobre os problemas, as indagações do ser humano, e ele então chegava à conclusão. Ele é até famoso por uma frase, né? Só sei que nada sei. Mas os filósofos pré-socráticos, pela qual eu me refiro aos sofistas, eles pensavam diferente de Sócrates. E aqui eu queria mostrar para vocês um homem chamado Protágoras. Esse aqui foi um dos principais filósofos dos sofistas. A palavra sofista no grego significa sábio, vem da palavra sofós, sábio. E Protágoras, ele é muito conhecido pela frase: o homem é a medida de todas as coisas. Entre outras palavras, Protágoras estava querendo dizer, é o homem que define todas as coisas. Depende do ângulo que ele estiver enxergando. Isso pode ser verdade para mim, mas pode ser que não seja verdade para você. Vai depender muito da análise de cada pessoa. Os filósofos sofistas eram relativistas. Eles não acreditavam que nós podíamos encontrar a verdade. E, de certa forma, essa lógica, essa linha de pensamento dos sofistas ecoa nos nossos dias. A nossa geração hoje é uma geração relativista, é uma geração sincrética, pluralista, é uma geração que ela não consegue discernir entre o certo e o errado. Olha só que coisa interessante, não sei quantos de vocês aqui conhecem essa moça, Juliette Freire. Ela foi a ganhadora do Big Brother Brasil 2021. Ela é famosa por uma frase que eu vi ela mencionando, eu achei muito interessante, eu gostaria de trazer aqui hoje para a igreja. Ela disse a seguinte frase: cada um tem a sua verdade, e nenhuma é melhor do que a outra. Se essa é a verdade do seu coração, então siga. As palavras dessa moça refletem o caráter da nossa igreja no século 21. Refletem o caráter da nossa sociedade hoje no século 21. Cada um tem a sua verdade. Cada um enxerga de uma forma diferente. As pessoas, afinal de contas, são diferentes e ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Meus irmãos, a gente está vivendo uma geração que ela não consegue discernir entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, o que é de Deus e o que é do diabo. E isso, de certa forma, infiltrou dentro do cristianismo. Você sabe, né? A igreja, o período que nós estamos vivendo hoje, a sétima igreja do Apocalipse, qual é, queridos? Qual é? Laodiceia. E vocês já estudaram o que significa a palavra Laodiceia no grego? A palavra Laodiceia significa o povo do juízo, ou o povo do julgamento. Porque ela é formada por duas palavras gregas. Laos significa povo, e dikaios significa julgamento. Ou seja, é o povo do julgamento. Entre outras palavras, Jesus estava querendo dizer que essa última igreja, a igreja de Laodiceia, era o povo que julga,
é o povo que define o que é certo, é o povo que escolhe o que ele quer seguir. Isso significa a palavra Laodiceia. Reflete o temperamento da igreja, o temperamento da sociedade hoje, moderna do século XXI. E só para concretizar isso aqui que nós estamos falando, aqui tem uma outra moça, o nome dela é Tayla Ayala. Não sei quantos de vocês aqui, eu acredito que os jovens, aí os mais jovens já ouviram essa moça, já ouviram falar dela. Ela fez parte da novela Malhação, é uma porcaria que passa ou passava, não sei, na televisão. Olha só que coisa interessante, queridos. Eu vi também um comentário dela e reflete exatamente o que a Juliette Freire disse e o que os sofistas acreditam. Porque ela disse assim: sou batizada em uma igreja evangélica. Ela postou uma foto no seu Instagram sendo batizada em uma igreja evangélica. E ela disse assim: não creio em religião, frequento templos católicos, tenho minha fé em Cristo, mas acredito também em outras coisas. Você conseguiu entender a visão dela? Nem eu entendi. Ela é batizada numa igreja evangélica, ela frequenta a igreja católica, não crê em religião, mas também crê em outras coisas. Queridos, isso aqui é o reflexo da sociedade. Da sociedade que nós estamos vivendo, a igreja de Laodiceia. O cristianismo hoje é isso aqui, queridos. Se Jesus chegasse hoje aqui no nosso meio, né, e dissesse aquela frase que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus seria ridicularizado, considerado radical, extremista, louco, fanático. O cristianismo hoje, meus queridos, de acordo com o último censo realizado no ano de 2017, conta com aproximadamente 47 mil igrejas cristãs. 47 mil igrejas. Tem igreja para tudo quanto é tipo de gosto hoje, queridos. Se você quer ver demônio sendo expulso, tem igreja para você. Se você quer ver curas e milagres, tem igreja para você. Se você quer ficar rico através da palavra de Deus, tem igreja para você. É o povo que julga, queridos, o que é certo e o que é errado. É eu que escolho, é um verdadeiro cardápio. O cristianismo hoje se tornou um verdadeiro cardápio. E aqui tem uma reportagem que nós tiramos aqui do site da revista Veja, onde disse que o IBGE afirmou que os cristãos no Brasil são 86,8%. Você sabe, o Brasil é o quinto maior, pelo menos na última pesquisa que eu vi, o Brasil era o quinto país mais populoso do mundo. E aqui está dizendo que tem mais de 213 milhões, queridos, de habitantes só no Brasil. E 86% dessas pessoas são cristãs, ou seja, entre cada 5 pessoas, 4 são cristãs. E católicos caem para 64,6% e evangélicos já são 22%. Então nós temos uma maioria de cristãos no Brasil. O cristianismo hoje é uma religião popular. Eu lembro uma frase de Jesus quando ele estava pregando um sermão em João, no capítulo 6, versículo 67. As pessoas estavam voltando para trás, muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. E aí Jesus perguntou para os apóstolos: vocês também não querem retirar? E aí Pedro mencionou aquela frase, né, muito conhecida: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. A mensagem de Jesus, queridos, era uma mensagem radical, era uma mensagem difícil de ser pregada, era uma mensagem de arrependimento. Não era qualquer pessoa que seguia Jesus Cristo. As pessoas que seguiam ele no primeiro século, a maioria delas, sabe por quê? Era por interesse, queria ver milagres e curas acontecer, queria ver curas nas vidas delas. Será que o fato de ter tantas pessoas hoje cristãs no nosso tempo, será que o evangelho eterno verdadeiro está sendo pregado de fato?